Seja muito bem-vinda a mais uma EAD Class e no vídeo de hoje vamos falar sobre como não perder aquele cliente que você enviou a proposta de honorários logo depois do atendimento. Então já deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal para a gente começar o nosso vídeo. Eu sei que no começo da nossa carreira a gente está bastante desesperado para começar a construir a nossa carteira de clientes e para conseguir faturar uma quantidade de dinheiro suficiente para manter o nosso escritório aberto. E eu acredito que é super legítimo todos esses desesperos. Afinal de contas, se a gente não tiver clientes e nem tiver faturamento, torna totalmente inviável a manutenção da nossa profissão, não é mesmo? Mas primeiro, preciso te dizer que nem toda pessoa que precisa de um advogado é nosso cliente. É preciso aceitar isso. Existem clientes que estão em um nível de exigência ou num grau de complexidade que a estrutura da nossa advocacia ainda não conseguiu atingir para atingir esse cliente. Assim como também existe um tipo de cliente que às vezes é um cliente de baixa complexidade ou que exige de um tipo de serviço que nós não estamos dispostos a executar. O fato é, existem clientes para todo tipo de advogado. Só não leve tão a sério essa máxima, ao ponto de ficar sentada esperando o cliente ideal bater na sua porta, te pedindo um atendimento, porque isso não vai acontecer. O fato de eu te dizer que existe um cliente para cada perfil de advogado significa também que você precisa fazer algo para que esse cliente te encontre, para que esse cliente adequado e ideal saiba que você existe. Agora vamos imaginar que você prospectou o potencial cliente, que ele marcou um horário de atendimento com você. Isso não significa que ele já é o seu cliente, ele é um potencial cliente, pois ele ainda não fechou contrato de honorários. Eu não cobro para fazer o atendimento. O intuito desse atendimento é vender uma ação, uma assessoria jurídica, um contrato, não é tirar dúvidas. O objetivo é vender. Tirar dúvidas você faz na consultoria jurídica e cobra por isso. Inclusive já tem um vídeo aqui no canal te falando como que você faz para cobrar a consulta. Então tá, agora vamos para os 3 passos para você não perder o cliente após o atendimento. Primeiro passo, esse primeiro atendimento ele precisa sim ser sensacional e espetacular, um espetáculo. E eu sei que muita gente fica naquela dúvida assim: Fernanda, eu não tenho conhecimento suficiente. Eu sinto que eu estou sendo testada e aprovada na hora que eu vou fazer um atendimento. É como se eu estivesse numa prova oral da graduação. Quando eu faço um atendimento, fico muito nervosa, não vou saber responder. E isso é totalmente normal. Que atire a primeira pedra quem tem horror a uma prova oral na frente do professor. Eu mesmo fingi um desmaio. Mas para você ficar tranquila, o primeiro atendimento não é uma prova oral. Você não vai apresentar soluções jurídicas como se você estivesse na frente de um professor. Nesse atendimento, é óbvio que você precisa dominar a técnica, entender a situação legal do cliente, mas o foco não é esse. É apenas preciso que você passe confiança e conduza o cliente de modo a entender as reais necessidades dele e como é que você pode ajudar para depois apresentar uma proposta de honorários. Esse primeiro atendimento dita toda a relação comercial de vocês. Por isso que ele precisa ser sensacional e espetacular. No EAD, que é o meu curso de vendas para advocacia, as minhas alunas recebem um passo a passo para conduzir o cliente nesse primeiro atendimento de forma mais efetiva. Segundo passo, a proposta de honorários. Quando eu parto para o envio da proposta de honorários, eu preciso entender que esse é um momento para falar coisas que não puderam ser ditas durante o atendimento. Exemplo, durante um atendimento eu não fico exaltando a minha formação, a qualidade do meu trabalho, os meus diferenciais. Eu não faço isso porque no momento do atendimento eu não posso parecer arrogante. Eu também não vou ficar fazendo isso porque vai ser estranho. Mas é claro que depois eu preciso fazer isso para mostrar o valor da minha proposta de honorários. Então, na proposta de honorários, eu aproveito para falar: olha como eu sou qualificada, olha como eu sou preocupada em resolver o seu problema, olha como eu sou a melhor advogada que você pode contratar para o seu negócio.
Eu não falo no atendimento, mas eu falo na proposta, é claro. Além do mais, essa proposta ela precisa ser surpreendente e impactante. Que o cliente olhe para ela e diga, essa proposta foi feita exatamente para mim. Terceiro ponto. Fernanda, mandei a proposta de honorários e o cliente sumiu. Não vai mais acontecer. Não vou te dizer que existe uma regra que depois de enviar a proposta você deve perguntar se ele recebeu, se ele tem alguma dúvida, porque para cada caso existe uma complexidade, existe uma quantidade de pessoas que precisam tomar a decisão e isso vai refletir diretamente no tanto tempo que você vai ter que respeitar e esperar por aquela resposta daqueles clientes. Por exemplo, se você tem um cliente que te procura para fazer uma ação de direito do consumidor por atraso e cancelamento de voo. Nesse caso, a gente está falando de um assunto de uma baixa complexidade. Teoricamente, a baixa complexidade na matéria, a decisão por contratar ou não um advogado para aquela demanda é mais rápida, porque depende da decisão de uma ou duas pessoas. Então vai acontecer rápido. Agora imagina o seguinte, a proposta de honorários para uma assessoria empresarial de uma empresa com 4 sócios no valor de R$5.000 mensais. Eles não vão te dar a resposta do dia para a noite. É preciso conversar com os sócios, analisar os pontos, verificar se tem caixa, a empresa precisa se programar para esse valor. Então, nessa situação, entenda que pode demorar um pouco mais para a tomada da decisão de, ok, eu vou te contratar. Até porque o valor de honorários aqui é infinitamente maior. Na ação de consumidor, não tem preço, não tem honorário. Geralmente não é cobrado para entrar só no final. Então não existe de regra de 5, 7 dias da proposta de honorários. Para você ter ideia, as minhas propostas de honorários, elas não têm validade de 7 dias, por exemplo. Se passar 7 dias e o cliente não me der a resposta, eu vou aumentar o valor. Não aumenta o valor. O que pode acontecer é que se o cliente não decidir por me contratar naquele período, eu vou demorar mais tempo para resolver o problema dele, porque ele vai ter que respeitar a minha agenda. Pode chegar um outro cliente que respeite o prazo e é claro que eu vou atender ele primeiro. O que realmente fará a diferença após o atendimento é como a sua proposta de honorários é apresentada. Ela é impactante, ela é bonita, ela é cheia de gatilhos? Ok, mas ela fica esquecida na caixa de e-mail do cliente? Quando eu quero fechar um contrato, eu marco uma reunião com o cliente e chamo de reunião de fechamento. Nessa reunião, eu mostro a proposta, sigo uma sequência lógica, antecipo gatilhos mentais, quebro objeções, fico tete a tete com o cliente. Eu dou atenção e abertura para negociações, mas que fique muito claro que negociar não significa baixar preço ou dar desconto, mas sim conversar, gerar conversa. É muito importante que ao apresentar a proposta você gere conversa com o cliente. Se você envia a proposta por e-mail e diz estou à disposição, você está falando para o cliente. Cliente, eu vou deixar você pensar, analisar a minha proposta e não me contratar. Fez a reunião toda bonitinha e o cliente não deu resposta na hora, como no caso da assessoria empresarial? Ok, certifique-se que ele não tem dúvidas, que você gerou conversa o suficiente para deixar o cliente seguro em te contratar e faça um follow-up. Pergunte em que dia você pode entrar em contato novamente e mantenha sempre esse contato. É receber a resposta positiva ou negativa. Inclusive, nesse momento você precisa utilizar alguns gatilhos mentais para tirar a resposta dele, sim ou não. Tenho certeza que a The Class de hoje te ajudou e se de fato te ajudou, não esquece de curtir aqui embaixo e comentar. É muito importante aqui para o canal e a gente se encontra na próxima The Class. Tchau, tchau!